Olá a todos, olá a todas. Quero agradecer o convite da Exo, da RB Experience, Giovana e toda a equipe. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Elisa Tawil, idealizadora, cofundadora e líder do movimento Mulheres do Imobiliário, autora de Proprietárias, a ascensão da liderança feminina no mercado imobiliário. E eu venho aqui conversar com vocês sobre um tema que ganha cada vez mais espaço no nosso setor, que é a pauta do protagonismo de nós, mulheres, nesse setor. E quero conversar sobre uma historinha que aconteceu comigo. Então, para isso, eu vou trazer aqui um suporte aqui da minha tela para contar para vocês algo que aconteceu aí, nesse local. Um stand de vendas. Essa foto, ela representa o stand de vendas de um Max House. Quem se lembra de um empreendimento lançado ali no comecinho dos anos 2000, chamado Max House? Em 2009, eu tinha 28 anos, façam as contas, e eu comprei meu primeiro imóvel. Morava de aluguel. Resolvi que as parcelas do aluguel não faziam mais sentido, eu podia comprar meu primeiro imóvel. Fui lá no stand de vendas do lançamento, o stand lotado, aquela saga por querer comprar o imóvel, não perder a oportunidade do lançamento. E eu levei o meu pai para sentar comigo nesse sofá branco aí da foto. Falei para ele, pai, olha, esse é um empreendimento imobiliário que eu acho que faz muito sentido nesse momento da minha vida. Ele tem 70 metros quadrados, tem uma arquitetura diferenciada, né? Na época era um primeiro empreendimento com paredes de concreto, era uma inovação para o mercado. E contei para ele tudo aquilo que ia acontecer, como é que iria ser o prazo de obras, que eu iria pagar as parcelas no decorrer das obras, que eu iria voltar a morar com a minha mãe por um tempo para conseguir pagar, equilibrar as contas, e dali 2 anos, então, eu teria o meu apartamento. Mostrei o stand muito animada, falei, né, do quanto eu estava feliz em fazer esse avanço aí na minha vida, antes dos 30 anos, olha só. E sabe o que eu ouvi do meu pai? Ele me perguntou assim, filha, mas você não vai casar? E aquela pergunta do meu pai eu achei muito curiosa, porque uma mulher, né, de menos de 30 anos querendo comprar um imóvel e de repente a pergunta que veio dele foi sobre casamento, sobre família. E existe uma ligação muito estreita, muito íntima do nosso mercado com a nossa forma, né, de se relacionar, com a nossa relação familiar, com a nossa relação conjugal, com a nossa relação da nossa casa. É evidente que o nosso mercado tem uma relação muito íntima com a forma como a gente se relaciona, né, na sociedade. Mas a dúvida do meu pai tem uma origem ainda mais antiga. Ela é originada na estrutura da origem das palavras patrimônio e matrimônio. Então, quando eu estava ali naquele stand para assinar meu primeiro imóvel, eu iria começar a construir um patrimônio, né, de bens imobilizados, um patrimônio financeiro, um patrimônio de imóveis. E a palavra patrimônio, ela tem como origem, a origem da palavra patrimônio vem do pater, que é o pai. E a origem da palavra matrimônio é a origem mater, da mãe. E na história, o patrimônio sempre ficou muito ligado à figura do homem, à figura do pater. Né? Se a gente pegar a história dos antigos reinados, né? Como que os imóveis eram transferidos, as posses eram transferidas, os reis, tudo isso era muito ligado à figura do homem. Era muito raro as mulheres assumirem a propriedade, né, de imóveis. E a história hoje traz uma situação para o nosso cenário imobiliário, onde a figura da mulher está muito ligada ainda à ideia de matrimônio, de mater, de ficar ligada ali à figura de quem faz a gestão do lar, é a gestora do lar, né? E o homem faz a administração do lar. Mas será que essa é a realidade do nosso mundo hoje? Será que essa é a realidade do nosso mercado atual? Será que era a realidade lá em 2009, quando eu sentei com meu pai e falei que ia comprar meu primeiro imóvel? A gente já evoluiu muito na nossa sociedade para ainda trazer essa relação de patrimônio e matrimônio numa ordem tão dividida entre gêneros, né? No nosso mercado existe uma máxima que diz que quem casa quer casa. E no meu livro também acabo abrindo o livro discutindo um pouco essa provocação, né? Será que quem casa quer casa? Será que a gente ainda vive uma sociedade que está olhando para casamento e construção de
patrimônio, né, onde a mulher tem uma figura muito marcada e o homem tem uma figura muito determinada também, ou a gente já mudou a nossa relação e o nosso mercado se transforma à medida que a nossa sociedade também se transforma, né? Eu quero dizer para vocês que a gente tem mudado muito. A própria pandemia acelerou muito esse processo. A gente vive hoje com até 6 gerações convivendo junto. A gente tem desde os baby boomers, geração X, Y, millennials, geração pós-millennials, que aí tem alfa, tem beta, ou a própria geração chamada de geração C, que foi a geração que nasceu durante a pandemia da Covid-19. Enfim, a gente tem uma gama intergeracional muito ampla convivendo junto. O que isso significa, né, para o nosso mercado, que olha para a configuração familiar para conversar com os seus produtos, para conversar com a forma como entrega os seus produtos, elabora, desenvolve e entrega seus produtos? Tem tudo a ver, porque hoje a gente não pode falar de uma divisão tão binária, né, de matrimônio, patrimônio, de homem e mulher. A gente tem que olhar a pluralidade dessas gerações e como é que isso interfere na nossa economia, no nosso mercado. A gente tem aí um aumento, pessoal, de 27% no número de divórcios em 2021. O divórcio também gera uma nova casa. Então, aquela ideia de quem casa quer casa, mas quem descasa também precisa de casa, né? Era uma família antes convivendo em um imóvel, vai precisar ali se, né, desdobrar em um ou mais imóveis, dependendo de como que essa família vai se configurar. O número de casamentos também deve saltar muito. Aí tem uma projeção da CNN que no ano que vem a gente deve ter um certo boom de casamentos. Todo mundo que esperou para casar por conta da pandemia, por conta de não poder fazer festa, ou até mesmo porque precisou conviver muito junto com seu companheiro ou companheira e decidiram casar. Então a gente deve ter um aumento significativo de casamentos no ano que vem, o que também mobiliza o nosso mercado, porque aí sim, quem vai casar nesse índice aí vai querer provavelmente, possivelmente, uma nova casa. Mas a gente tem também novas configurações familiares. Nós temos já mulheres que não querem ter filhos, a gente tem hoje em dia famílias que são famílias pais de pets, né? Mãe ou pai de pet. Quem aqui não tem um pet, levanta a mão. Né? A gente tem outras configurações familiares que tudo isso mexe com o nosso mercado. Tudo isso interfere no imobiliário. Não tem uma orientação familiar que vai regrar o nosso mercado. Nós temos várias. Né? E tem mais um item aqui muito importante. A gente tem acompanhado o aumento da taxa básica de juros e a gente vai começar a perceber o quanto que o assunto investimento vai ficar ainda mais no nosso vocabulário. A gente já fala de investimento no mercado imobiliário há muito tempo. Agora, a mulher assume um protagonismo cada vez maior na figura de investidoras no mercado imobiliário e eu vou trazer aqui alguns números para a gente conversar mais sobre isso. Mas o que é importante mostrar desses itens que eu estou aqui pontuando e destacando para vocês é que a gente precisa pensar numa linha de evolução da forma como a gente encara essa relação de patrimônio e matrimônio. Então, vou voltar lá para aquele stand de vendas, sentadinha ali com meu pai, quando ele perguntou se eu estava comprando imóvel, mas não ia casar. Né? Quer dizer, esse pensamento é um pensamento muito limitante, é um pensamento que traz crenças limitantes e que traz também vieses inconscientes, que todos nós temos. Eu tenho, você tem, vocês, nós todos temos vieses inconscientes e crenças limitantes, que são acompanhados, né, de uma cultura e de uma educação que a gente tem desde a nossa infância, desde quando a gente nasce, né, as primeiras imagens, os primeiros sons, as primeiras referências que a gente tem, está muito ligado à nossa rede de amigos, à nossa rede de informações, a quem você segue no seu feed, né, nas suas redes sociais. Muitas vezes a gente segue pessoas por padrão de coisas que a gente acha que são gostosas e confortáveis de assistir, mas a gente não percebe que a gente está convivendo sempre em bolhas, né, de conteúdo, em bolhas de informação, bolhas de amizade, e isso vai criando na gente uma mentalidade muito limitante para outras possibilidades. E acaba também imputando no nosso pensamento vieses inconscientes da gente, às vezes, né, ter preconceitos, pré-conceber ideais de questões que às vezes não estão ligadas àquilo que está sendo colocado. Né? De novo, quando meu pai perguntou se eu não ia casar, não deixa de ser um viés inconsciente e uma crença limitante. Né? A primeira reação dele é do tipo, nossa, mas uma mulher solteira, sozinha, com 28 anos, comprando apartamento,
vai virar uma solteirona. É uma crença limitante, um viés inconsciente de que a mulher teria que casar antes de comprar um apartamento. Olha como as duas coisas conversam e caminham muito juntas. E aí, como é que a gente trabalha para quebrar esses paradigmas, né, para sair um pouco dessas orientações que limitam muito a gente pensar no mercado cada vez mais amplo, para uma sociedade que se mostra cada vez mais diversa, cada vez mais plural, cada vez mais necessidade da gente adaptar nossa linguagem, nossos produtos e a forma de se relacionar com o mercado com essa pluralidade, né, de interesses. A gente precisa olhar e quebrar algumas barreiras que antes a gente tinha. Né? A gente precisa construir um caminho possível também, e aqui no caso, como eu trago a bandeira feminina, de trazer a mulher para que ela seja vista como uma figura protagonista, uma figura também de investidora. A gente tem duas grandes orientações no nosso mercado. Né? As orientações sempre são muito regidas por orientações financeiras. A figura financeira de quem investe no mercado e a figura financeira de quem compra. O investimento pode acontecer uma pessoa física, né, que investe no mercado, mas pode acontecer por meio de fundos, empresas, né, grandes instituições, e a figura do comprador também, geralmente é uma pessoa física, mas podem ser empresas, instituições empresas que compram também na ponta. Nessas duas frentes, né, de investimento e de aquisição, a gente tem a orientação hoje de um olhar para o investimento muito orientado para uma sigla que é resumida em 3 letras, né? ESG, que em inglês, né? Environment Social Governance, mas em português é ASG, que diz respeito à governança socioambiental. Essas 3 letrinhas são importantes de vocês terem no radar, porque são orientações de investimento. Vão ser orientações para quê? Para que oriente empresas que têm grandes aportes financeiros direcionarem os seus investimentos para quem se preocupa com governança socioambiental. E o que é isso, afinal? O que é essa governança socioambiental? Nada mais é do que você pensar, né, nesses 3 aspectos, né, de governança, de compliance, de sociedade, e aí entra na questão social toda a pauta de diversidade, toda a pauta social que envolve a pauta da equidade de gênero, que coloca as mulheres, né, tirando o atraso histórico da perda de protagonismo que a mulher teve historicamente e traz medidas que essas mulheres tenham acesso a locais de estratégia, a locais onde as decisões são tomadas e a outras oportunidades que a gente apresenta, inclusive no nosso setor imobiliário. E o terceiro aspecto é o ambiental, esse é bem óbvio da gente compreender, que é a questão, né, do meio ambiente, e no nosso mercado a gente precisa trazer mais esse assunto para a mesa, a gente precisa começar a falar de emissões de gases, né, de gás carbono, mas eu estou focando muito no parâmetro social. E no parâmetro social, que é onde a gente fala de equidade de gênero, eu sou fundadora do Movimento Mulheres do Imobiliário, que já tem mais de 2 anos, que é o primeiro movimento feminino que procura falar de equidade de gênero no nosso setor. E de toda a cadeia produtiva. A gente fala desde, né, do estande de vendas, passando pelo canteiro de obras, por toda a parte de gestão, de operação, de desenvolvimento, porque as mulheres elas estão presentes nesses ambientes, mas a gente precisa encontrar ações afirmativas, a gente precisa encontrar forças de projetos que possam contribuir e atribuir para que essas mulheres tenham maior protagonismo no nosso mercado. A gente tem conseguido aí algumas conquistas por conta do movimento. Hoje a gente tem projetos em andamento, a gente tem um projeto chamado Capacita, que oferece bolsas de estudo para mulheres que perderam o emprego por conta da pandemia, possam fazer o TTI, se tornarem corretoras de imóveis. Temos mais de 50 mulheres em formação e agora já algumas já formadas, e uma segunda edição em andamento para a região sul do país. Nós temos um núcleo de pesquisas que traz dados que eu vou mostrar aqui para vocês, onde a gente mostra através de pesquisas de mercado como que a mulher é uma grande influenciadora na decisão de compra de um imóvel, né, na escolha das melhores localizações ou até mesmo dos produtos. E a gente tem um núcleo chamado Think Tank, que é o nosso clube, o Amazonita Clube, que são mulheres em cargos de alta liderança, mulheres em posições estratégicas, onde a gente se propõe a discutir o mercado imobiliário, né, dessa ótica feminina. Então, esse é um movimento que, para aquelas pessoas que querem, né, se interessar e saber mais, fica meu convite a acessarem mulheresimobiliário.com.br.
E aí eu quero começar aqui, continuar a provocação com vocês, para falar que além de investidora, a mulher é sim a grande influenciadora. Mas você deve estar se perguntando aí do outro lado, isso eu já sabia, né? Eu já sabia que a mulher influenciava a compra do imóvel. Mas você sabia que mais de um quarto das mulheres afirmam ter comprado o imóvel apenas, ter visitado o imóvel comprado apenas uma vez? Isso você não sabia. Porque provavelmente a sua crença limitante ou seu viés inconsciente estava te dizendo que as mulheres são indecisas, né? E talvez porque as mulheres são indecisas, elas precisam visitar mais vezes o imóvel que ela vai comprar. Mas a nossa pesquisa, elaborada em parceria com a BeHub, e que entrevistou quase 2.000 pessoas, uma base bem ampla em São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre, a gente percebeu que as mulheres visitam menos o imóvel que elas compraram. 28% das mulheres visitaram apenas uma vez, enquanto os homens apenas 17%. Isso tem uma explicação. E a explicação não é porque as mulheres, são indecisas, evidentemente que não. Eu já vou dizer para vocês qual que é a explicação, tá? Mais do que o dobro das mulheres, do que os homens, relataram que os companheiros não ajudaram em nada na escolha do processo do imóvel, no processo de escolha do imóvel. Então, 15% das mulheres compram o imóvel sem perguntar para o seu companheiro a opinião. Já 6,8% dos homens, um número bem menor, menos da metade. Mas eu vou dizer para vocês, por que as mulheres visitam menos? Porque elas pesquisam mais os portais imobiliários, porque elas se apoiam mais na figura das imobiliárias e dos corretores. Olha que interessante. Quase 55% das mulheres valorizam e buscam seus imóveis através de imobiliárias e corretores de imóveis, enquanto apenas 46% dos homens fazem isso. E se a gente pegar também aqui buscas no Google e anúncios digitais, as mulheres se destacam em relação aos homens, procurando mais no Google, procurando mais em anúncios digitais, e essa busca, batendo perna também, que é o primeiro, essa busca, essa forma de buscar o imóvel, mostra como que a mulher, ela na hora que visita, ela está muito decidida, ela já está muito preparada. A gente já sabe que as mulheres investem mais em conhecimento ao longo das suas vidas, E aqui está a prova do nosso mercado, como as mulheres também investem em conhecimento no nosso mercado. Então, esse é um dado interessante para que a gente possa quebrar viés inconscientes, para que a gente possa quebrar crenças limitantes. E aí sim, trazer a mulher como protagonista e como investidora. Olha aí que bacana. Mais de 1/3 das mulheres compram principalmente com as suas economias. A gente já tem um volume muito significativo de mulheres com 35,7% das mulheres que compram os imóveis principalmente com as suas economias. São mulheres que trabalham, que têm o seu salário ou sua receita, e aí conseguem comprar os seus imóveis. A gente está chegando já, pessoal, muito próximo dos 40% de mulheres investidoras. A FIPZAP recente trouxe que 40% das mulheres já têm perfil de investidoras. A gente já está falando de um número que a gente não pode ignorar. Então, se você está no seu stand de vendas ainda pensando que a figura de investidor é uma figura masculina, comece a mudar suas crenças limitantes, comece a trabalhar os seus viéses inconscientes, porque as mulheres são, sim, protagonistas e são mulheres investidoras. E, mais do que isso, são mulheres que tomam crédito a um prazo menor. Olha só, a gente fez uma análise checando a questão da influência da mulher também no volume de tempo que ela usa para tomada de crédito. E se a gente olhar os financiamentos com mais de 20 anos, a gente tem 43% dos homens pegando crédito com mais de 20 anos, face a 38% de mulheres. Essa é uma diferença significativa que mostra que as mulheres estão guardando dinheiro e comprando a um prazo menor os seus apartamentos, tá? Então, elas preferem um espaço menor da tomada de crédito, Elas financiam aí em até 10 anos, em média. O que é muito interessante para a gente poder usar esses dados para estruturar planos estratégicos para as nossas empresas, planos estratégicos para a nossa forma de vender e de trabalhar no mercado imobiliário. Então, o que significa, afinal de contas, que as mulheres precisam de espaço? As mulheres estão aí, Elisa, elas estão aí, é um grande volume, o próprio movimento mostra isso. O que quer dizer que elas precisam de espaço? A gente precisa, na verdade, pessoal, compreender que a gente tem que colocar mais peso numa balança que veio desequilibrada por muito tempo.
As mulheres não foram protagonistas por muitos anos, e no nosso mercado principalmente. A gente ainda vê, tá, quase na virada de 2022, eventos só com homens no mercado imobiliário, e isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A gente não pode ter eventos no mercado imobiliário e não ter presença feminina. Então, a gente não pode virar o ano que vem, de 2022, e permitir que a gente tenha espaços no mercado imobiliário onde não inclua a opinião, a visão, a presença e a voz feminina. Isso não pode mais acontecer. A gente precisa compensar uma balança que está desequilibrada, tá? Porque quando uma mulher constrói um patrimônio, ela vislumbra não só a independência financeira, mas ela também vislumbra a independência de vida. E essa é a defesa que eu trago no meu livro Proprietárias. Eu falo dessa ascensão da liderança feminina, que não é relacionada exclusivamente à mulher, ela é relacionada a qualquer pessoa, e isso eu vou explicar para aquelas pessoas que se interessarem e forem ler o livro, mas eu vou falar sobre a importância do protagonismo da liderança feminina no mercado imobiliário. Eu quero agradecer esse espaço com vocês, deixar os meus contatos, as minhas redes de contato, eu estou disponível para conversar com vocês, continuar a debater esse tema que eu tanto amo e deixar aqui para vocês essas informações que vocês percebam o mercado mais diverso, mais inclusivo e mais gentil com as mulheres. Muito obrigada!